Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Carlos Alberto Steichen e estamos na aula 011 de Física para Transpetro 2023. Nós vamos ver nesta aula a associação de resistores, ou seja, vamos calcular a resistência equivalente. Muito bem, numa introdução ao estudo de resistores, nós temos aí um diagrama esquemático do que seria um circuito elétrico. E ele é constituído de resistências que poderiam ser, por exemplo, lâmpadas. E aí você tem uma bateria ou pilha de 1,5 volts. Essas resistências podem estar em série ou em paralelo. Aí nós temos apenas um resistor de 1 ohm. E temos também uma corrente que entra com menos e sai com mais na bateria, de 5 amperes. É apenas um exemplo de como seria um circuito elétrico. Nós vemos aqui nesta imagem a figura de George Simon Ohm, que foi um dos pioneiros a trabalhar com eletricidade e criou uma lei que levou o seu nome, a chamada Lei de Ohm. Então, se o circuito ele é dito ôhmico, é porque ele obedece à Lei de Ohm, ou seja, U é igual a R vezes I, onde U é a tensão, é medida em volts, o R é a resistência, no nosso caso vai ser a resistência equivalente, vezes a corrente elétrica I, que é medida em ampere. E, obviamente, você pode passar o R para o outro lado, né? Deixar o I sozinho, e aí fica que I é U sobre R. São as mesmas equações. Muito bem, a intensidade da corrente elétrica, que percorre qualquer circuito, aumenta proporcionalmente com o aumento da FEM, ou seja, da tensão, e decresce, ou seja, o R está embaixo, né? No U sobre R. Então, ele decresce proporcionalmente com o aumento da resistência. Então, quanto maior a resistência, menor vai ser a corrente. Muito bem, agora nós temos um circuito aí em série. Você está vendo, apresentando para você um circuito em série, R1, R2 e 3. Poderia ser 3 lâmpadas, como eu falei. Então, você vai calcular a resistência equivalente de um circuito em série, é só você somar. Por exemplo, se fosse tudo 2, 2, 2, 2, a resistência equivalente seria 6. Muito bem, a corrente ela entra com menos e sai com mais na bateria. E ela percorre neste sentido. Então, a corrente ela está caminhando, a corrente I está caminhando no sentido anti-horário. E a resistência equivalente desse circuito é R1 mais R2 mais R3. É simplesmente a soma. Porém, no circuito em paralelo, a situação muda. A corrente ela se divide. À medida que você tem um nó, né? Por exemplo, aí você tem uma hora que a corrente se divide em 1, e 2 e 3. Depois ela se junta de novo e fica circulando. Neste caso, a resistência equivalente ela é calculada com uma soma de inversos. O próprio inverso da resistência equivalente, 1 sobre REC, é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Nesse caso, você tem que saber calcular a soma de frações, né? Porque você está vendo aí frações. Mas, particularmente, para quando você tiver 2 resistores, o cálculo vai ser mais simples. Que é esta situação. Você, quando tem 2 resistores em paralelo, em vez de você fazer 1 sobre R1 mais 1 sobre R2, isso é igual a 1 sobre REC, você faz que a própria REC, é o produto pela soma. Essa é uma maneira mais simples de calcular, porque na verdade 1 sobre REC é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2, é a mesma coisa que escrever isso. Depois que você tira o mínimo, você chega nessa expressão. Então, ela vale para quando você tem 2 resistores. Tá? É o produto dividido pela soma, e esses 2 resistores, olha bem como é que é a figura, eles não estão em série, eles estão em paralelo. E a corrente é a soma das correntes. A corrente que entra se divide em 1 mais em 2, depois ela se junta de novo e volta a ser I. Ela vem nesse nó e se divide em 2, I1 e I2. Quais são as unidades dessas grandezas físicas? Nós temos que o I é medido em ampere, que é a corrente elétrica. O R, a resistência é medida em ohms, e tem essa letra grega ômega, que parece uma ferradura, mas é a última letra do alfabeto grego, o ômega. E o U é a tensão, medida em volts. É importante você também saber os múltiplos, né? Milimicro, nanopico ou K. O K quer dizer 1000, 10 à terceira. Então, 1 kV é 10 ao cubo volts. E 1 miliampere é 10 a menos 6 ampere. Na verdade, esse 10 a menos 6 pode passar para baixo, ele se torna 10 à sexta, que é milhão. Então, é o ampere dividido em 1 milhão de partes.
Agora eu vou fazer aqui um exercício que caiu na Transpetro 2006. Muito simples esse exercício. Na verdade, você tem que fazer duas continhas, mas ele é muito simples. A primeira delas é trabalhar neste primeiro caso aqui, que você tem o circuito em paralelo, não é isso? A corrente se divide. Então, quantos ohms vale a resistência equivalente? Você quer calcular a resistência equivalente do circuito todo. Então, você tem que calcular primeiro deste pedaço. Quanto que é se eles estão em paralelo? É o produto pela soma, não é isso? Então, simplesmente é 3 vezes 3, que é o produto, dividido por 3 mais 3. Então, R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. Isto te dá a resistência equivalente naquele primeiro pedaço que eu chamei de R1, REC1. Depois eu vou somar esse resultado que eu achar com o 3, tá certo? E aí o problema acabou. Quanto que dá 3 vezes 3 dividido por 3 mais 3? É 9 sobre 6, que pode ser simplificado. Eu divido por 3 em cima e embaixo. Eu vou ter 3 sobre 2, que é 1,5. Neste caso, quanto vai ser a resistência equivalente? A resistência equivalente, então, ela é 3 mais 1,5. Portanto, a resistência equivalente ela é 4,5. Ou seja, esse circuito último aqui do lado esquerdo, ele está em série. Resposta à letra D, 4,5 ohms. Tudo bem? Este exercício eu vou deixar proposto para você. Ele é muito simples, basta fazer uma continha. E o circuito é ôhmico, né? Se o circuito é ôhmico, vale que lei? A lei de Ohm, a primeira lei de Ohm. Então eu vou deixar para você qual é a resposta dentre estas. E num outro momento eu posso resolver. Bom, pessoal, espero que vocês tenham tido uma ideia, uma noção de como que funciona o circuito em série e o circuito em paralelo. No circuito em série é só você somar as resistências, você calcula a REC, e no circuito em paralelo você calcula, se for duas resistores, apenas o produto pela soma, ou a soma dos inversos te dá o inverso da resistência equivalente. Muito bem, espero que vocês tenham gostado. Nos vemos nos próximos vídeos. Um abraço a todos e até mais.